você teve uma infância muito feliz, você fala muito da sua infância, uma infância muito feliz, e ao contrário de muitas pessoas trans, você foi criada como menina, você falou isso numa entrevista, né? Sim. E em determinado momento, o fundamentalismo religioso entra na sua família e você é levada para uma espécie do que, como diria a extrema-direita no mundo hoje, uma espécie de cura gay. Eu queria que você contasse o que aconteceu ali, como foi esse processo, como você sentiu isso. Um processo muito doloroso, porque diferente da maioria das pessoas, eu nunca sofri hostilidade na minha infância, eu nunca tive o meu gênero reprimido, eu fui criada em um lar por mulheres, todas mulheres, primas, tias, avós, e essas mulheres me deram a possibilidade, a liberdade de ser quem eu sou e de ser quem eu era. O fundamentalismo mudou um pouco essa lógica e essa liberdade de uma forma muito violenta e abrupta, e eu não esperava por isso, porque uma coisa é quando você sofre desde a infância, retaliações, correções, etc. Outra coisa é quando você pode ser e existir, e em determinado momento, aquelas mulheres que lhe amavam, lhe amparavam e lhe davam condição de ser quem você é, passam a dizer, aqui não mais, aqui não pode, nós precisamos corrigir isso. E uma das formas de corrigir é a violência, é a expulsão de casa, expulsão que vai me levar à prostituição muito jovem, como ocorre com a maioria das mulheres transexuais e travestis no Brasil ainda hoje. É importante que as pessoas saibam que 90% das mulheres transexuais e travestis vivem compulsoriamente da prostituição porque são expulsas de casa com 14, 15, 16 anos de idade ou até antes disso e não encontram espaço no mercado de trabalho. A pedofilia e a hipersexualização desse corpo infantil é uma realidade que a sociedade não discute, não olha para isso, e eu fui vítima dessa violência. A senhora então, saiu de casa com 14 anos. 14 anos de idade, e ficou até 18, 19. É muito difícil construir uma cronologia desse processo por conta do trauma mesmo e da violência a qual esse processo me submeteu. E esse processo foi isso. Então o fundamentalismo entra e ele diz, esta filha amada, querida, que era aceita pela sua família, já não pode mais, porque aqui há uma outra ordem dominante que diz que isso é demônio, que diz que isso é errado, que culpabiliza aquelas mulheres, porque vocês então são as responsáveis. Estão deixando isso acontecer de algum modo. Deixaram durante toda a infância isso acontecer de alguma forma. Isso pega a sua mãe, que você sempre fala, foi uma mãe muito amorosa, que cuidou muito de você, que deu muitas asas para você ser essa menina doida e tal. E aí, de uma hora para outra, isso acontece, só que aí depois tem um momento de redenção. Ela que vai conseguir tirar você da rua também e devolver você para dentro de casa, foi isso? A minha mãe, na sua ingenuidade, não teve acesso a um discurso militante, ativista, não foi lá. Ela só compreendeu que para crer em Deus, para ser uma mulher religiosa de fé, não era preciso praticar ódio e violência contra a própria filha. E isso foi um start que teve ali, ela com Deus, ela com a espiritualidade dela, que eu acho um processo muito bonito, porque não é um processo conduzido por teorias. Sim. É um processo de amor, é um processo de redenção espiritual, e ela percebe que aquilo não estava certo, que se ela não amasse, amparasse, não cuidasse, não soubesse nem aonde a filha estava, quem faria? E aí ela me resgata, e esse resgate é o que me possibilita trilhar uma vida diferente. Talvez se a minha mãe não tivesse despertado para o amor, se a minha mãe não tivesse despertado para o que é de fato os ensinamentos cristãos, hoje eu não estivesse aqui, não fosse essa deputada, a mulher mais bem votada, eleita pela revista Time várias vezes, etc., porque talvez eu não tivesse tido a oportunidade. O que falta muitas vezes a nós na sociedade são oportunidades, é o direito ao banho, à moradia, à escola, ao afeto, ao cuidado, ao lar, que nos garante e nos possibilita romper com a marginalidade compulsória e violenta. Então a minha mãe é um pilar importante, o mais importante pilar da construção da Erika Hilton, que chega ao público hoje, que recebe as premiações que recebeu. Porque se eu não pudesse romper com a prostituição, com a mazela e com as violências, eu não sei se eu estaria aqui hoje na sua frente, dando essa entrevista, conversando e tentando fazer o trabalho que eu me proponho a fazer dentro do Congresso Nacional. Então eu devo muito à minha mãe. Como que foi esse processo? Vocês chegaram a ficar distantes, depois vocês se reconciliaram, você passou muitos anos sem pensar nela, ficou com raiva dela, entendeu logo você entendeu que eventualmente ela era uma vítima, né, dessa cooptação do fundamento. Como foi essa experiência assim, de se afastar da sua mãe e se reaproximar dela pelo amor, nesse caso?
Foi uma experiência muito dura, porque eu sou filha de mãe solo, minha mãe sempre foi o meu referencial, eu sempre tive muita devoção, muita admiração, muito respeito pela minha mãe, porque ela para mim era, nossa, mulher que eu almejava ser, inclusive, porque é uma mulher muito vaidosa, cuidadosa, bem vestida e etc. E de repente, da noite pro dia, minha mãe, que era a minha única, porque sempre fomos só nós duas, depois vieram as minhas irmãs, etc. Mas eu perco essa mulher. Isso foi muito violento, e por muito tempo eu abdiquei, ignorei a noção de família, assim. Eu passei a, inclusive, pregar contra as famílias, né? Hoje eu faço um exercício extremamente contrário, defendo a legitimidade de que nós tenhamos direito à família, porque neste momento, negar a família era uma forma de me proteger do desprezo, do ódio, do abandono ao qual eu estava inserida. Eu digo sempre que eu nunca precisei perdoá-la, porque em algum lugar dentro de mim eu sabia que aquilo não era minha mãe, porque eu sabia a mãe amorosa, a amiga, a parceira, companheira, presente, estimuladora que eu sempre tive. Mas eu demorei para entender que os processos aos quais nós vivemos não era responsabilidade dela, que ela era vítima de uma cooptação fundamentalista. Mas eu não tinha ódio, eu tinha muito mais dor, eu tinha muito mais indignação, eu tinha uma revolta, porque eu perdi a minha base, eu perdi a minha estrutura. E eu sempre fui muito família, porque a minha família era uma família de final de ano, passar junta, de almoço aos domingos na casa das tias, isso na minha infância. Depois isso foi se perdendo e hoje é muito, muito mais perdido. Mas eu sempre tive essa base familiar. Eu fui criada pelas minhas tias no quintal da minha avó. Minha mãe, que sempre trabalhou fora, foi uma mulher trabalhadora, a realidade de mulheres negras nesse país, mas que era uma mãe sempre muito presente. Eu não tive ausência da minha mãe. Então isso foi um processo doloroso, traumático, violento. Nós nos distanciamos, sim. Eu saí de casa, fui para outras cidades, né? Eu voltava às vezes, porque aí tinha as minhas irmãs, que quando nasceram eu ajudei a criá-la, então eu tinha um vínculo muito forte com as minhas irmãs, mas eram episódios muito lamentáveis, assim, de muita violência quando eu voltava. Então eu passei bastante tempo distante da minha casa e da minha mãe, mas não tive que perdoá-la, porque em algum lugar eu sabia que aquilo não era a minha mãe, não se tratava da minha mãe, e sim de uma manipulação, né?